gestão escolar. A importância do estágio de gestão escolar é que nos possibilita conhecer os desafios e realidades da escola no quesito gestão escolar. Também quando nós formos atuar em sala de aula, nos ajuda a entender como é dada a gestão e assim respeitar, os diretores e os gestores de uma escola. Também outro quesito é que nos ajuda a entender quando nós fazemos o estágio, a entender qual área nós queremos seguir, se é a docência ou gestão, aumentando o nosso conhecimento sobre a área e as nossas possíveis escolhas profissionais. Hoje, nós sabemos que nós estamos sofrendo um vírus, que está fechando instituições no mundo inteiro. Você deve já estar cansado de ouvir falar sobre a pandemia do coronavírus, Covid-19, que fechou escolas, instituições, empresas do mundo inteiro. E é por isso que esse estágio está acontecendo de forma online, mas mesmo assim a sua importância continua a mesma e a sua relevância para a nossa formação profissional. Hoje eu vim falar para vocês sobre a importância da contação de histórias. Você pai, você mãe, você gestor de escola ou responsável, você deve entender a importância de contar histórias. Ao fazer isso, você está despertando a imaginação no aluno, ou no seu filho ou na criança. Quando você vai contar uma história para uma criança, ela vai imaginar. Por exemplo, eu tenho aqui um prendedor. Se eu falar para essa criança que esse prendedor é uma tartaruga, ela vai imaginar que esse prendedor é uma tartaruga. Então, isso vai despertar a imaginação dela, o senso histórico dela, porque você vai estar contando as histórias e isso vai estar aumentando o vocabulário dela, porque você pode contar história através de um livro, através de um prendedor, através de um fantoche, dedoche, através de figurinos, de bonecos. A contação de história, você pode usar vários recursos para estar contando uma história e fazendo com que a criança aprenda melhor sobre algum assunto ou até mesmo contando uma história que tem alguma moral, por exemplo, como as fábulas. Então, isso ajuda a criança a entender sobre o certo e errado, aumenta o senso crítico dela, como ela vive em sociedade, o senso de certo ou errado. Também nós temos outras histórias, como as histórias em quadrinhos, como por exemplo a Turma da Mônica, também temos as princesas, todas elas têm sempre uma história ou um valor por trás. Então isso ajuda muito a criança a entender como é o mundo ao redor dela. Também isso ajuda a aumentar o vocabulário dela, porque ela fala melhor, ela escreve melhor. Então isso tudo ajuda muito ela a entender e melhorar até mesmo na escola. Então, temos também os figurinos. A importância dos figurinos na contação de história. Você pode, por exemplo, usar... quando for contar a história, por exemplo, de uma princesa, você pode pegar um vestido e falar: olha, vista esse vestido, nós vamos agora contar a história da Cinderela. E aí você coloca um vestido na criança e ela vai vivenciando isso como se ela fosse o ator principal. Então isso ajuda muito ela a aumentar o seu repertório cultural. Isso vai estar enriquecendo muito ela. Agora nós vamos ouvir uma história com a Patrícia. Ela vai estar contando uma história e dando exemplos para você. Está contando uma história de forma lúdica para a criança, para que ela aprenda e para que você consiga, nesse momento difícil em que nós estamos passando, tornar os dias delas um pouco mais coloridos e lúdicos. Olá, gente, tudo bem? Espero que sim, por aqui tá tudo bem. Eu sou aluna da faculdade da Uninter, estou no último ano. E como a Elidiane já falou, que o estágio está acontecendo online por conta do coronavírus, é o nosso estágio de gestão, assim como ela falou, e a gente está trabalhando sobre a contação de histórias.
Então, como ela falou para vocês a relação do figurino, a importância dos adereços, de explorar a criatividade das crianças, hoje eu vim aqui para contar uma história para vocês. Mas antes disso, eu vou explicar para vocês o que eu vou usar para contar essa história. E para vocês verem que a gente pode usar várias coisas para contar a história para as crianças e explorar a imaginação, sabendo disso que isso é maravilhoso e importantíssimo para a criança. Então, hoje eu trouxe para vocês um barbante. Isso mesmo, é um barbante branco, pode ser qualquer cor, tá? Eu amarrei a pontinha e ficou assim, ó, uma bolinha. E nessa bolinha vai ser um personagem. Então, a história vai ser da borboleta, não, da lagarta e da pulga. E ela vai ser a pulguinha. Eu vou contar como vai ser o processo da história, depois eu vou contar a história para vocês poderem entender um pouquinho passo a passo. Então, quando eu for iniciar a história, eu vou enrolar o barbante nos meus 2 dedos, e aí a pulguinha e essa vai ser a lagarta. E elas vão ter falas, e aí você vai poder explorar a imaginação. E elas vão conversar. E aí depois, eles vão brincar, porque elas são melhores amigas da história, vocês vão entender. E aí, você pode fazer com esse barbante a corda. Ó, a criança vai adorar isso. E aí, quando você for realizar isso com a criança, você pode explorar músicas, cantigas que as crianças gostam de cantar quando elas estão pulando corda. Existem várias. Como o homem bateu em minha porta, várias músicas vocês vão poder explorar. E aí vai ter várias histórias, várias brincadeiras, quer dizer. E aí você vai poder fazer assim o ciranda cirandinha, cantar música com a criança, a gangorra, o escorrega, o balanço, entre outras coisas. E por final vocês vão ver que vai ter uma borboleta na história. E para fazer a borboleta, eu vou colocar aqui, para esconder essa bolinha, aqui na minha mão. Vou dar uma enroladinha e vou pegar assim. Ó. Opa. E vai fazer uma linda borboleta, olha só. E aí você vai explorar a sua imaginação, as crianças vão adorar. E aí você pode cantar a música da borboletinha com as crianças, vai ser bem legal. Então eu vou começar a história para vocês, como se eu estivesse contando para as crianças. Espero muito que vocês gostem e que tenha contribuído agora, principalmente agora nesse período de quarentena. É muito importante trabalhar com as crianças, não cobrar demais, mas participar, ajudar, interagir com elas, contar histórias, elas vão amar. Eu garanto isso para vocês. Então, olha só. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a tia veio trazer uma história para vocês. Isso mesmo, uma história. E o título da historinha é A Lagarta e a Pulga. Elas eram super amigas, tipo muito, muito amigas mesmo. E elas sempre se encontravam. Olá, tudo bem com você? Olá, tudo bem, Pulguinha? Estou ótima. Eu quero te chamar para brincar. Você quer brincar comigo? Claro. E do que nós vamos brincar? Nós podemos brincar de pular corda. O que você acha? Eu acho ótimo. Então, lá se foram elas brincar de corda. Mas, para essa brincadeira ficar legal, precisa ter música, vocês não acham? O que vocês acham de cantar a música O Homem Bateu em Minha Porta? Vamos lá? Cantando comigo, então. O homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pula de um pé só. Senhoras e senhores, dá uma rodadinha e vá pro olho da rua. Nossa, que legal! E agora? Agora a gente vai brincar de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volte meia, vamos dar. E agora? De gangorra, upi! E de escorrega, upi! De novo, upi! Olha que legal!
tão cansada no final da brincadeira. Ai, amiguinha, eu estou cansada. Eu tô bem, dona Pulguinha. Eita, Pulguinha, você tá com tosse. Pois é, tá me dando uma sensação tão estranha. Será que eu tô com gripe? Ai, ai, ai. Você tem que ver isso, dona Pulga. Porque se você tiver com gripe, você vai ter que ir no médico. Pois é, eu vou pra minha casa e falar pra minha mamãe, tá bom? Tá bom. Tchau. Mua, 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 mua. Lá se foi a Pulga. E cada vez que ela estava andando, ela estava triste, porque ela não estava bem. Ela não estava bem, estava com dor de cabeça, uma tosse, a garganta estava começando a doer. Então, ela foi pra quê? Pra quem que a gente vai quando a gente tá dodói? Pra mamãe, né? Mamãe, o que foi? Eu acho que eu não tô bem. Eu tô com gripe. Vou levar você no médico. E lá se foram elas para o médico. Então elas foram no médico. E o médico, dito e feito, Pulguinha tava doente. Mas Pulguinha recebeu uma recomendação do médico. E as recomendações dos médicos são muito importantes, porque eles sabem o que é bom para nossa saúde. E sabe qual foi a recomendação dos médicos para Pulguinha? Repouso. Ela tinha que ficar alguns dias em repouso, tomando sopinha, bastante água, se cuidando, porque se ela não se cuidasse, ela não ia ficar boa pra poder brincar com a lagarta. E ela queria muito brincar com a lagarta, porque a lagarta era assim, ó, a melhor amiga dela, incrível. Só que nisso, ela obedeceu aos médicos, mas a lagarta ficou sozinha, sem brincar. E a Pulguinha, triste. E a lagarta chorava de um lado, e a Pulguinha chorava de outro. E os dias foram se passando, e a saudade aumentando-se bem grandona. Mas a Pulguinha se cuidou e ela sarou. Isso mesmo, ela sarou. Então ela foi correndo para ver a sua amiga lagarta. Só que quando ela correu, ela bateu na casa da lagarta. Só que saiu de lá uma linda borboleta, batendo as asas e deu um sorrisão. A Pulguinha pensou. Oi! Aqui não era a casa da minha amiga lagarta? Isso mesmo! É a casa da lagarta! Mas sou eu, Pulguinha! O quê? Você? Mas você é uma borboleta! Pois é, mas eu tive uma bela transformação e eu virei uma linda borboleta. Uau! Que coisa mais linda! Você virou uma borboleta! Upi, vamos brincar! Vamos cantar a nossa musiquinha? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau. E quando vocês verem uma linda borboleta, não esqueça que sempre atrás de uma linda borboleta tem uma pulguinha pulando. Viu, gente? É muito simples contar a história. Vocês podem usar a criatividade. Não tem desculpa para dizer, mas eu não tenho material, porque eu usei simplesmente um barbante. E ele até enrolou aqui. Mas ele é bem legal. É simples de fazer. E vocês podem usar a criatividade de vocês, tá bom? Espero ter contribuído. Um beijo e até a próxima.